Vamos para mais uma sessão do curso de Android Studio e nessa sessão nós vamos fazer uma introdução aos componentes de interface e de layout. O que nós vamos ver nessa sessão? Vamos estudar um pouco de XML, vamos ver regras de layout, vamos ver resolução de tela, textos, botões, imagens, orientação de tela, temas, ícones, barra de rolagem, interface alternativa na horizontal, interface de um app de notícias e vamos fazer a interface de um player de música. Vamos começar por interface de usuário. Como sabemos, o Android é executado em uma variedade de dispositivos que oferecem diferentes tamanhos e densidade de tela. O tamanho da tela nada mais é do que o espaço visível fornecido para a interface de usuário do seu aplicativo. O próprio sistema tenta realizar um escalonamento e redimensionamento básico para adaptar sua UI a diferentes telas. No entanto, ainda é preciso realizar outras ações para garantir que ela se ajuste perfeitamente a cada tipo de tela, ou a maior quantidade de telas possíveis. Para isso, precisamos entender a linguagem padrão para a geração de interface no Android Studio, que é o XML, que nada mais é do que uma linguagem padronizada de marcação genérica, capaz de descrever diversos tipos de dados. No Android, ela é utilizada para gerar interface e seus componentes. Quando falamos de XML, temos que ver alguns princípios dessa linguagem, como simplicidade e legibilidade, tanto para humanos quanto para computadores, possibilidade de criação de tags sem limitação, separação entre conteúdo e formatação, criação de arquivos para validação de estrutura, interligação com bancos de dados distintos, concentração na estrutura da informação e não na sua aparência. Vamos ver um exemplo para entender melhor do que estamos falando. Então vejamos uma receita de pão. Bom, nós observamos que nós temos aqui primeiramente uma tag, nós abrimos uma tag com o sinal de menor, e aí nós temos receita. Dentro dessa tag nós temos alguns atributos que são o nome da receita, tá? Pão, tempo de preparo, 5 minutos, tempo de cozimento, 1 hora. E aí nós fechamos com o sinal de maior. Então nós abrimos essa tag receita, tem esses atributos. Agora vamos ver o que nós temos dentro dessa tag receita. Nós temos o título, tá? Então abrimos a tag título. Título da receita será pão simples. E aí nós fechamos a tag com sinal menor, a barra, título e sinal de maior. Observe que nós temos a diferença aqui na abertura da tag para o fechamento, a barra. Nós temos também, dentro de receita, nós temos os ingredientes. Nós abrimos aqui a tag ingredientes e fechamos utilizando o menor, barra, ingredientes, maior. E dentro do ingredientes nós colocamos todos os ingredientes. Então nós temos aqui o primeiro ingrediente com as seguintes propriedades: quantidade 3, unidade de xícaras, e esse primeiro ingrediente é a farinha. Nós temos o segundo ingrediente com quantidade 7, unidade gramas, e nós temos o fermento. Nós temos o terceiro ingrediente com quantidade 1,5, unidade de xícaras, estado água morna, nós temos aqui água. Enfim, nós vamos colocando todos os ingredientes aqui que precisamos para construir nossa receita de pão. Agora nós temos também, na receita, nós temos as instruções, ou os passos, né? Dentro das instruções nós temos todos os passos. Então, nós temos aqui como primeiro passo, misturar todos os ingredientes. Segundo passo, cubra com pano e deixe por 1 hora em local morno. Terceiro passo, misture novamente, coloque numa bandeja e asse no forno. E aí nós fechamos a tag de instruções e fechamos a tag da receita. Em outras palavras, receita é o nome principal para o seu documento. Note que a semelhança entre XML na primeira linha, quando abrimos a tag receita, e na última, quando fechamos com barra receita, e isso se estende todo o código XML. Então observe que nós temos aqui um padrão que você deve seguir na hora de escrever em XML.
E é esse padrão que nós vamos utilizar para desenvolver a interface de nossos apps. Agora vamos abrir o Android Studio para ver como que funciona a edição de interface através de XML na prática. Vamos criar um novo projeto. Vamos utilizar a Empty Activity. Vamos colocar o nome de Layouts na prática. Escolha aqui o mínimo SDK que você quiser. Vou escolher o 7. Lembre-se de instalar o SDK para funcionar corretamente. Vou finalizar e esperar o carregamento. Terminando o carregamento, nós podemos ver aqui em Project, clicando em Project, nós temos aqui Java. Nós podemos aqui expandir. E aí você vai ver que você tem vários arquivos XML. Nós temos arquivos de background, nós temos arquivo da tela principal, da ActivityMain. Nós temos ícones no MipMap. Nós temos values, nós temos cores, strings, que são textos. Nós temos aqui os temas, tema comum e o tema noturno. Como você pode ver, nós temos uma afinidade de arquivos XML para compor a nossa interface. Primeiramente, vamos atentar aqui para ActivityMain. Então, abrindo ActivityMain, por exemplo, vou fechar aqui esse painel e você pode ver que nós temos a tela, né? Se você for aqui para o canto superior, você vai ver que nós temos algumas opções. Por exemplo, se eu clicar em Code, nós vamos ver o código XML. Então, observe, por exemplo, que eu tenho lá na parte Design, eu tenho aqui esse texto. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Texto Hello World. Então, esse texto ele tem alguns atributos de layout e o texto que está escrito, por exemplo. Como isso daqui é representado em XML. Então, clicando em Code, você pode ver como ele é representado. Então, nós temos aqui, ó, Text View, nós temos aqui, ó, o layout Width, o layout Height, o texto Hello World, e aí nós temos aqui as regras de layout, né, as constraints. Então, tudo isso aqui a gente pode fazer através da interface. Entretanto, quando a gente está montando através da interface, automaticamente o Android Studio já escreve o código XML. Então, é importante entender como funciona exatamente o código XML para que muitas vezes você possa fazer algumas alterações aqui em detrimento de fazer na interface. Então, você vai sempre analisar o jeito que vai ser mais vantajoso para você fazer a intervenção no seu app. Nós temos também aqui a função Split, onde nós ficamos com a tela, tá? E com o código lado a lado. Então, aqui você pode, por exemplo, se eu mudar aqui Hello World, colocar meu nome, você pode ver que já mudou aqui na tela. Vamos adicionar, por exemplo, um botão. Vou voltar para o Design e vou adicionar um botão aqui. Eu adicionei um botão. Agora eu vou voltar em Code. Então pode ver que ele já foi adicionado esse componente aqui na interface. Componente button. Então esse componente ele tem alguns atributos. Por exemplo, ele tem ID. Se nós voltarmos lá para Design, nós vamos ver que nós temos ID button. Então nós temos ID button. Ele tem as suas regras de layout, como ele está ajustado o layout dele. Ele tem sua posição. Ele tem seu nome. Agora vamos abrir novamente o painel Project. Nós podemos ver que nós temos aqui uma divisão de pastas. Então essa pasta Res nós chamamos de Resources. Ela é uma pasta onde você vai ter todos os recursos. Recursos de imagens, ícones, strings, temas, entre outros. Aqui em Drawable, por exemplo, nós temos as imagens. Como você pode ver, nós temos aqui imagens escritas em XML.
Em Layout, nós temos a tela principal. Então, aqui nós teremos os arquivos das telas do seu app. Em MipMap, nós teremos os ícones. Então, você vai ver aqui os ícones do seu app. Em Velos, nós teremos alguns valores como cores, como strings e como os próprios temas. Como você pode ver, temos uma pasta para temas e nós temos dois arquivos, um para o tema dia e outro para o tema noite. Esses recursos eles são utilizados para se centralizar elementos que podem ser utilizados em várias interfaces, como por exemplo textos, cores, temas, imagens e ícones. Vamos começar pelo recurso string. O string é uma sequência de caracteres geralmente utilizada para representar palavras, frases ou textos de um programa. Os strings são utilizados quando se quer vários elementos com textos iguais, como por exemplo botões, descrições de imagem, etc. Vamos voltar para Design. E agora vamos adicionar, vamos apagar esse texto. Vou minimizar o painel da estrutura. Vou movimentar esse botão e agora eu vou utilizar Ctrl C, Ctrl V para duplicar esse botão. Vou adicionar 3 botões. Vou clicar no primeiro botão e você pode ver que nós temos aqui o text dele, que é button. Você pode ver que eu já tenho aqui uma mensagem, um alerta em amarelo. Ele está dizendo o seguinte: hard-coded string button should use @string resource. Ele está dizendo que você, em vez de colocar o nome desse botão, você deve criar uma string, um string resource, né, um recurso string, para poder ter um nome centralizado. Então, esse nome pode servir para todas as telas do seu app. Como você vai fazer isso? Você vai clicar aqui nesse cantinho. Você vai vir aqui no mais, add resources. E aí você vai escrever string value. Agora vamos colocar um nome. Eu vou escolher botão. E vou dar um OK. E eu já tenho esse recurso botão. Agora eu vou selecionar ele, dando 2 cliques. Ele já vai ter aqui o string botão. Você pode ver que aquela mensagem já desapareceu. Observe que ele ficou em branco. Então, se a gente criar outra string value, colocando botão 2, e a gente vai botar o recurso. Naquela primeira eu não coloquei o recurso, por isso que ele ficou em branco. Então, vou escrever aqui botão. Eu posso botar o nome que eu vou querer. Pronto, agora está correto. Bom, vocês perceberam que eu poderia ter muito bem colocado aqui, ó, botão, né? E aí eu teria também botão escrito aqui, né? Então, mas por que utilizar uma string, um recurso string? Bom, imagine que você queira o mesmo nome nos 3 botões, né? Então, o que você ia fazer? Vou criar aqui um recurso, por exemplo, vou chamar de repetir. Repetir, e vou escrever o nome repetir. Pronto. Eu quero esse mesmo nome nos 3 botões, então eu vou clicar no outro nome, e aí eu vou escolher o recurso agora repetir, e aí vou aqui no outro e escolho o recurso repetir. Agora vamos supor que você queira alterar todos esses nomes. Então, uma forma seria você ir alterando de um por um. Mas, se você imagine que você tem aí esse botão repetido aí em 10 telas do seu app, ou em 20 telas, ou várias centenas de vezes aí, dependendo do aplicativo que você estiver fazendo.
seria um trabalho muito maior do que você alterar esse mesmo nome em um arquivo centralizado, que é o que nós utilizamos, é para isso que nós utilizamos os resources. Então, se eu abrir project e abrir aqui, ó, strings, você vai ver que eu já tenho aqui, ó, várias strings que são textos, né? String significa texto. Então nós temos vários textos lá, você pode ver que eu criei botão, botão 2, aqueles recursos, né? E aqui eu criei o recurso repetir também, né? E aí eu escrevi repetir. Se eu colocar aqui, ó, alterar nome, e voltar lá para a tela, você pode perceber que já foi os 3 botões alterados. Então essa é a ideia principal de nós utilizarmos recursos centralizados, tá? Então imagine que você tenha várias telas no seu app. Será possível você alterar todos os botões apenas modificando o arquivo XML com o recurso da string que você está utilizando. Vamos ver agora o recurso cor. Bom, clicando no button e indo nos seus atributos, podemos ir na lupa e escrever back. Você observa que nós temos aqui alguns elementos de background, né? Então, o background que vai mudar a cor desse botão aqui, né? Desse botão, é o background tint. Então, nós podemos escolher a cor. Mas a escolha dessa cor vai ser feita através de código hexadecimal. Nós vamos clicar aqui e aí você pode movimentar, escolher a cor que você quiser. Observe que para cada cor existente, nós temos um código hexadecimal. Aqui no próprio Android Studio, você já vai ter várias cores, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, nós temos esse código. Esse código representa essa cor. Se eu movimentar um pouco para cá, eu já altero o código. Então, cada cor existente aí no seu app vai ter um código hexadecimal, que é um código composto por letras e números para representar essa cor. Então, uma maneira de você escolher a cor, escolher seu código hexadecimal, é ir movimentando aqui e ver a cor que você mais gosta para poder escolher e colocar no seu button. Então, vou escolher, por exemplo, esse verde. Observe que ele já altera para mim aqui, ó, background tint. Imagine agora que você tenha vários botões da mesma cor, que você queira alterar todos eles. Então, é para isso que nós vamos utilizar também o recurso de cor. Nós vamos clicar aqui, ó. E em vez de eu trocar a cor aqui, eu vou criar uma resource. Vou criar um valor, um color value. Então, vou botar aqui amarelo. Botão. E aí eu vou escolher uma cor. Vou escolher um amarelo aqui. E vou dar um OK. E agora eu vou selecionar esses dois e vou utilizar também o amarelo. Observe que já mudou os 3. Agora imagine que eu queira alterar todas essas cores novamente. Então eu vou lá em Project e em Values Colors. E aí observe que eu já tenho aqui, ó, amarelo botão. Observe que nos Resources nós temos aqui vários elementos, né, vários componentes. Então nós temos aqui, ó, color, né, um color de nome amarelo botão tem o seguinte valor. Então, por exemplo, imagine que eu queira trocar esse valor. Então aqui no Android Studio é muito simples, porque se você vir aqui do lado, ó, você pode clicar aqui, ele vai abrir de novo aquela paleta de cores. Então você vai poder escolher qual cor que você quer trocar, né? Então vamos supor que agora eu bote aqui um rosa. Então dei o OK. Agora eu vou voltar na tela principal. Observe que todos os botões já foram alterados para a cor que eu escolhi. Então, através de alterações no código XML, você melhora o seu tempo de desenvolvimento, né? Então imagine que você tem aí vários botões, você vai poder fazer essa alteração muito rapidamente. Agora vamos ver a orientação de tela. Bom,
Vamos selecionar esses botões e aplicar as constraints neles para a gente poder executar nosso app. Observe que eu não me preocupei em alinhar os botões só para a gente poder executar e para mostrar para vocês que quando eu clicar aqui para girar o telefone, a tela não vai girar. Então, por que isso acontece? Porque nós temos que habilitar o sensor de rotação em um arquivo global chamado Android Manifest. Vou parar aqui a execução do app e vou abrir aqui a estrutura de projeto e aí vamos aqui para cima. Essa primeira pasta aqui ó, de app Manifest tem aqui Android Manifest e aí eu vou abrir esse arquivo. Observe que nós temos uma série de tags, né? Entre elas nós temos a tag da Activity aqui, ó. Então nós temos a tag da Activity, tá? E nessa tag da Activity nós temos aqui algumas propriedades, como por exemplo o nome Main Activity. Para nós adicionarmos a rotação de tela, nós temos que adicionar um outro atributo a essa tag. Nós vamos primeiramente dar um Enter aqui depois de Main Activity e nós vamos escrever Android. Observe que ele já aparece uma série de opções de atributos. Nós vamos escolher a primeira aí que é o Android Screen Orientation. E observe que ele já abre aqui para você escolher. Então, se você quiser que ele gire para qualquer lado onde você virar o celular, para deixar sempre numa posição de leitura confortável, você vai escolher Full Sensor. Então, ele vai girar de acordo com o celular, tá? Se você quisesse, por exemplo, que ele ficasse sempre na horizontal, você ia escrever Landscape. Então vamos colocar aqui em Full Sensor. E vamos ver como o app vai se comportar. Vamos executar nosso app. Observe que agora eu já tenho aqui um giro de tela, né? Observe que os botões ficaram abaixo da tela. Vamos já ver como fazer para aumentar esse espaço de tela, quando colocar uma barra de rolagem. Então eu vou fechar aqui o app. E aí você pode treinar várias opções para ver qual se adequa aí ao app que você estiver desenvolvendo, né? Então eu já adianto que as mais comuns são Portrait, Landscape. Então nós temos alguns apps que eles devem funcionar apenas em Landscape. Nós temos o método Full Sensor, né? E mais para frente nós vamos ver como colocar uma switch, por exemplo, um botão, né? Um checkbox dentro do app, né? Então o usuário escolhe qual tipo que ele quer. Vamos ver agora os temas. Então, indo aqui em Project, nós temos aqui em Values, nós temos Themes. Então, nós temos aqui o Theme Day e o Theme Night, tá? Então, esse tema de dia, ele é o padrão. Tema de dia. Clicando nele, você observe que nós temos já uma série de cores. Uma série de cores. Essas cores são cores padrão para o seu app, para botões, para checkbox, para a barra de status, enfim, para uma série de componentes da interface. Então, nós já temos aqui algumas cores padrões. Então, nós temos tanto para o tema dia, quanto para o tema noite. Então, nós podemos, inclusive, alterar essas cores. Vamos ver o que é cada cor, cada item desse aqui. Para isso, vamos voltar aqui em Main Activity. Eu vou minimizar esse painel. Vou excluir aqui
alguns buttons, vou eliminar as constraints, vou inclusive adicionar outra constraints. Na verdade eu vou utilizar aqui manualmente, vou criar as constraints manualmente. Então uma forma da gente criar é selecionando, movendo aqui o mouse para a ponta. Você observe que nós temos aqui, ó, um realce, né? Então você pode puxar. Observe que nós já criamos a mola, então ele vai ficar colado aqui. Vou deixar ele um pouquinho para cá. Observe que ele já deu aqui uns passos automaticamente. E vou colocar um text view. Escrever o nome de layout. Vou alterar o tamanho dele para ficar melhor na visualização. Vou segurar no canto e puxar para o lado para criar a mola. Vou aumentar o espaçamento. Segurando o Ctrl eu posso excluir essa mola aqui. Agora eu vou ligar uma à outra. Vou afastar um pouco para ele aumentar o espaçamento. Vou colocar agora uma switch. E vou fazer o mesmo que eu fiz nos anteriores, aplicando sempre as constraints. E vou colocar também uma checkbox. Posso pesquisar aqui, escrever check, ele já aparece aqui o checkbox. Observe que eu ainda tenho aqui um sinal vermelho. Clicando aqui, nós podemos ver. Ele está dizendo que esse texto está muito pequeno, então nós temos que aumentar ele. Nós temos também o texto do checkbox muito pequeno. Observe que ainda não resolvemos o problema, então você pode clicar aqui no cantinho e clicar em Fix, né, ou ignorar, tá? Então eu vou escolher ignorar. E aí ele vai aceitar esse tamanho que eu coloquei. E agora eu vou executar nosso app. Observe que quando eu seleciono a checkbox, eu já tenho algumas cores pré-definidas. Nós temos cores aqui para System UI, né? Que é essa partezinha de cima aqui, essa barra. Nós temos a cor aqui para cima, né? Então nós temos duas cores diferentes. Nós temos a cor para botão, tá? Então cor para botão, essa cor que nós colocamos, mas nós podemos alterar essa cor. Então eu vou parar aqui novamente e aí eu vou trocar esse botão, vou tirar esse botão.
E vou colocar outro botão aqui no local, tá? Um botão. Vou refazer as constraints. Vou executar novamente nosso app. E agora eu vou abrir nosso recurso de tema. Vou em Project, Theme, e vou escolher o Theme primeiro aqui. Agora vamos fazer a associação das cores, né? Associação das cores. Vou minimizar esse painel para abrir mais espaço. Vou diminuir um pouquinho aqui a letra para a gente poder enxergar melhor. E aí, esse tema, né, também chamado de style, tá? Então é o estilo. Ele tem, ele é tirado do Material Components. Nós temos aqui algumas cores, né? Então essas cores podem ser alteradas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa cor, essa Color Primary, e eu colocar ela esse rosa. Então observe o que acontece. Eu vou rodar novamente nosso app. E observe que essa Color Primary já alterou, né? Então nós temos aqui, ó, essa System I aqui agora está dessa cor, tá? E esse button está dessa cor. Então significa que todos os botões que você for adicionando eles vão ter essa cor, por padrão, tá certo? Então eu posso trocar aqui também a cor da barra, tá? Então eu não tendo aqui, eu posso criar, eu posso escolher, tá certo? Clicando em Browser, eu posso criar um novo recurso, tá? Então eu posso criar um novo recurso, eu vou chamar de novo recurso, nova cor. E aí eu vou escolher uma cor, vou escolher aqui um outro tom aqui de cor próximo daquele rosa. Vou dar OK, então já tenho aqui a cor em hexadecimal. Vou dar OK e vou escolher essa cor, nova cor. Vou executar novamente o app. Observe que eu já alterei essa cor da System I da barra superior. Aqui ela já está alterada de acordo com a cor que eu escolhi. Observe que quando eu clico no switch e no checkbox, eu tenho essa cor azul, esse azul claro. Essa aqui é uma cor secundária, esse color secondary. Então nós temos aqui já o recurso criado, aqui o recurso sendo utilizado, que é o teal underline 200. Então é possível trocar inclusive por aqui, ó. A gente pode selecionar e aí colocar, por exemplo, escolher uma outra cor. A gente pode clicar aqui em Android, tá? Então aqui todos esses, você pode, além de criar o próprio recurso, você pode escolher. Tem alguns recursos de bibliotecas, nós temos os recursos próprios do Android, tá? Então nós já temos aí várias cores. Então, por exemplo, poderia escolher esse Olor Red Dark. E aí já teria alteração aqui. E se eu rodasse novamente nosso app,
eu já teria a alteração desses itens. Então, basicamente, você vai alterar as cores do tema do seu aplicativo aqui, em Themes, tá? Também são chamados de estilos, né? Então, você tem ali um estilo noturno e um estilo diurno. E além de ter essas cores, você pode escolher para todas as telas do seu app, né? Inclusive, você pode adicionar elementos como o background. Se você perceber, você tem aqui alguns comentários, né? Você tem aqui, ó, a paleta primária de cor. Então, você tem essas cores aqui. Você tem a paleta secundária de cor, onde você tem essas outras cores para alguns itens e alguns componentes de interface. Você tem aqui a cor da barra, né? Status bar color aqui. E aqui você tem aqui, ó, customize your theme here, né? Então aqui você vai customizar seu tema, tá? Então você pode adicionar elementos aqui ao seu tema customizados. Eu vou parar aqui nosso app. E agora eu vou adicionar elementos customizados. Então, você dá um Enter, vou dar 2 Enters aqui para melhorar a visualização. E aí, vou colocar o sinal de menor. Vou escrever item, minúsculo, item, name. Então, observe que eu já estou copiando aqui o padrão, né? Igual, abre aspas e vou escrever Android. Ó, botei o AN, já apareceu aí uma série de... E aí, se você observar, eu tenho aqui Android Window Background. Então, vou escrever Android Window Background. Vou fechar utilizando o sinal de maior. Observe que ele já abriu para mim essa tag, né? Automaticamente. Isso é uma das vantagens de utilizar o Android Studio para programar, né? Agora eu vou escolher uma cor. Vamos supor que eu escolha... Eu posso clicar aqui no canto também, tá? Primeiramente eu tenho que escolher uma cor. Então vou colocar aí @color black. Agora sim, eu posso clicar aqui no canto, tá? Então eu coloquei essa cor só para eu poder colocar aqui. Então eu posso clicar e posso escolher uma cor qualquer. Então eu vou escolher esse Purple 200. Agora eu vou rodar novamente nosso app e vamos ver o que vai acontecer. Observe que eu alterei o background do nosso app, né, da nossa interface aqui. Então você pode adicionar vários elementos aqui, várias customizações aqui nessa parte, tá certo? Conforme você for desenvolvendo apps, você vai pesquisando, você vai lendo lá na própria página do Android, né, que você vai descobrindo mais elementos aí. Esses daqui são os principais. Então, com esses elementos você já faz bastante coisa. Então, você pode ficar despreocupado que com esses elementos aqui você já consegue desenvolver muitos apps. Lembrando que você também pode alterar essas cores lá na interface. Vou voltar aqui para ActivityMain. Vou clicar, por exemplo, nessa parte aqui de trás, aqui, de background. Então, cliquei aqui no background e aí vou vir aqui e escrever background. Então, você pode ver que eu tenho aqui background tint. Perdão, aqui em background. Não é background tint, vou em background. E aí eu vou escolher aqui, vou vir aqui color e vou escolher uma cor qualquer. Observe que ele sobrepôs a cor que foi escolhida lá no tema, né, lá no estilo. Então nós tínhamos lá uma cor, tá, um window background, e ele sobrepôs para aquela outra cor que nós escolhemos lá na interface. E assim nós podemos escolher a cor de todos os elementos, né? Então lembrando que você pode escolher cor de botões, você pode criar recursos, né, para cor de switches, de checkbox
Enfim, você pode alterar todos esses botões, né? Você pode criar seus próprios recursos e alterar. Então, existem várias formas aqui, na verdade, de você customizar o seu app. Existem ainda alguns itens que eles não alteram a cor devido ao tema escolhido. Para alterar a cor do nome do app, por exemplo, é preciso mudar o tema para light. Então, olha só. Vamos abrir aqui o nosso estilo. E aí, por exemplo, você pode ver que o tema escolhido aqui é o Day Night Dark Action Bar. Então nós temos que fazer o seguinte aqui. Nós temos que trocar esse tema aqui, ó. Material, componentes light. Pode ver que ele já tem a opção aí, material componentes light. Agora eu vou aqui em customização adicionar a nossa customização. Eu vou colocar aqui Android. Vou escolher Android. Text color primary, que é a cor do nome do nosso app. E eu vou escolher uma cor qualquer aqui. Amarelo. Escolhi aquele amarelo botão que eu já tinha até alterado para rosa. Vou clicar aqui agora, escolher outra cor. Então vou em Android, vou escolher essa cor aqui, por exemplo, esse amarelo. E agora eu vou rodar o app para ver o que vai acontecer. Observe que o nome do nosso app agora foi alterado para essa cor que eu escolhi, né? Mas se eu não tivesse trocado aqui o tema para light, isso não teria acontecido, teria continuado preto, tá? Então isso é uma observação importante que você deve anotar, caso você tenha aí que fazer alguma alteração, mudar alguns itens, você talvez tenha que trocar aí o seu tema pai, tá? Que a gente chama de parent. Agora vamos trabalhar com as constraints. Bom, eu vou paralisar aqui esse app e vou fechar esse projeto. Vou criar um novo projeto, utilizar Empty Activity e vou colocar regras de layout. Vou finalizar, esperar carregar o nosso app. E após carregado, eu vou abrir aqui Activity Main, vou minimizar esse painel. Sabe que eu já tenho aqui uma Hello World. Vou apagar essa Hello World. Dá um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Agora vamos trabalhar com nossas constraints, ou seja, nossas regras de layout. A primeira constraint que eu vou mostrar para vocês é uma que é chamada de mola. Então eu vou adicionar aqui um botão. E aí nós já tínhamos visto o info constraint, né, que ele adiciona automaticamente constraints ao projeto. Agora eu vou mostrar para vocês as molas. Se você passar o mouse no botão aqui, onde tem esse círculo, você vai ver que ele fica realçado. Então você pode segurar com o botão esquerdo do mouse
e levar até a ponta da interface. Agora eu vou fazer isso com a outra lateral desse botão. O que aconteceu aqui? Bom, ele criou uma mola. Então, independente do tamanho da sua tela, ele vai pegar esse botão e vai centralizar, porque ele criou uma mola para os dois lados. Então, ele vai centralizar. Se você virar de lado, por exemplo, observe que ele ficou para baixo. Por quê? Porque temos que adicionar uma mola na outra parte, de cima e de baixo. Eu vou voltar novamente aqui para o Portrait e vou colocar uma mola para cima e outra mola para baixo. Feito isso, agora eu vou voltar aqui em Landscape. Pronto. Agora sim, você tem a visualização sempre centralizado, tá? Em todos os sentidos. Então você criou uma mola e dessa forma ela vai centralizar de acordo com a posição do seu display. Nós podemos também ir lá em Code para ver o que aconteceu no código XML. Então observe que nós criamos aqui, ó, várias regras de layout. Então essa mola ela tem um nome no código XML de parent. Então observe, constraint button to bottom of go parent. Então nós temos aqui, ó, que para baixo, né, nós temos ali aquela mola criada. A parte de cima, ó, o start, nós temos ali a mola criada, ó, to start off. Então constraint start. Nós temos aqui, perdão, bottom é para a parte de baixo, tá? Top é para a parte de cima, start é para a lateral esquerda e end é para a lateral direita. Pronto, agora sim nós temos todas as escritas corretamente, tá? Então, o jeito que a gente colocou foi através da mola e em código XML nós utilizamos o parent. Então, vou voltar aqui para design. Então, coloca aqui Portrait. Então, nós temos aqui, ó, top, bot, start e end, tá? Então, start esquerda e end direita. Voltando para o código. Você pode visualizar melhor agora as constraints que foram criadas, né? Então nós temos lá, agora nós temos aquele botão, tá? Nós temos aí a ID do botão, nós temos aqui o layout width e o layout height, que nós vamos já ver o que é isso. Nós temos o texto e nós temos aqui as regras de layout, as constraints desse botão. Então observe que aos poucos você vai entendendo completamente como funciona o código XML. Eu vou voltar agora para o design e vou mostrar para vocês como escolher as constraints. Então uma forma é você selecionar o objeto e com o botão da direita Clear Constraints of Selection. Então você vai apagar todas as constraints criadas nele. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai apagar todas. Outra forma, você utilizando esse aqui, ó, Clear All Constraints, você vai apagar todas as constraints de todos os elementos dessa sua interface. E outra forma, quando você quer eliminar apenas uma parte das constraints, você tem aqui as 4 constraints, você pode selecionar, ir com o botão, com o mouse até o botão, por exemplo, e aí você clica em Ctrl no Windows ou Command no Mac, e aí dá um clique com o lado esquerdo, pronto, ele já apagou automaticamente a constraint. Bom,
Outra regra que nós temos de constraints são as maneiras como os elementos se comportam perante a ocupação deles na tela. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Layout Widget. Então, eu vou voltar aqui, deixar centralizado novamente esse botão. Vou clicar em cima dele e aí vou em Layout. Então, nós temos aqui uma aba dentro de atributos chamada de Layout, tá? Se ela estiver fechada, você clica aqui que ela vai abrir. E como você pode ver, aqui nós já temos aqui as nossas constraints, todas em parent 0 dp. dp é a distância da mola até a borda. Então, por exemplo, para o começo eu tenho 0, tá? Então eu poderia muito perfeitamente alterar isso aqui. Eu poderia escolher aqui, ó, 16, por exemplo. Você pode ver que já mudou automaticamente para 16. Significa que ele centralizaria, mas sempre ele manteria essa distância de 16 para poder fazer a centralização em mola. Então vou aumentar aqui, por exemplo, para 32. E esse de cima aqui eu vou colocar também 32. Tá? Lembrando que você pode colocar um número aqui, ou então utilizar um recurso, tá? Então isso é muito interessante em apps que você quer escolher para a pessoa, quer que a pessoa escolha o tema que ela vai utilizar, né? O alinhamento que ela vai utilizar, tá? E aí eu vou rodar nosso app para ver o que acontece. Você pode ver que esse botão ele ficou um pouquinho mais para o lado, né? E um pouquinho mais para baixo, ele não ficou bem no meio. Então, porque isso aconteceu porque nós adicionamos as margens, né? Tanto em cima como no começo, aqui nessa parte lateral esquerda aqui do app. Mas vamos ver aqui outra forma de fazer isso. Então, eu vou clicar aqui, vou remover as margens. E agora eu vou escolher uma ocupação para ele por porcentagem. Então você pode ver aqui perfeitamente que se eu movimentar essa régua, eu tenho vários números aparecendo. Então esses números nada mais são do que porcentagem. Então, por exemplo, se eu escolher aqui 10, significa que ele sempre vai estar a 10% do início da tela. Se eu escolher aqui, por exemplo, 20, significa que ele sempre estará a 20% da lateral esquerda da tela. Se nós rodarmos o app, nós vemos que ele agora está posicionado com as suas molas, mais a essa porcentagem que nós colocamos ali utilizando o widget. Vou parar novamente nosso app. Vou voltar aqui para a centralização original. Vou clicar no botão. E eu vou mostrar para vocês agora o content. O content nada mais é que o preenchimento do componente. Então também é uma regra de layout. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar o button, a gente vai vir em Constraint Layout e aqui, ó, como você pode ver, onde tem esses dois sinais aqui de maior, eu vou dar um clique nele. E aí vou dar um clique novamente, para ele ficar desse formato aqui, ó. Esse formato nós chamamos de Match Constraint. Então, o preenchimento do componente vai bater com a regra de layout, tá? Então, observe que ele ficou completamente cheio aqui e centralizado em cima e embaixo, e ele encheu da esquerda para a direita, né? Do início para o final. Para a gente visualizar melhor,
eu vou abrir aqui o Android Manifest e vou adicionar o Screen Rotation. Vou dar um Enter aqui depois de Main Activity. Android, eu vou escrever Android, ele já aparece aqui a opção Screen Rotation e vou escolher Full Sensor. Agora eu vou voltar para o Main Activity, minimizar esse painel e rodar nosso app para ver o que acontece. Você pode ver que agora o botão já ocupou todo o espaço lateral da tela. Se eu girar nosso app, ele vai continuar ocupando todo o espaço e vai continuar centralizado em relação à parte de cima e à parte de baixo. Nós temos também o Wrap Content como preenchimento. Vou parar aqui o app, vou voltar ao botão e agora eu vou... Observe que quando eu cliquei novamente, ele já clicou como Wrap Content. O que significa isso? Significa que o botão ele vai ficar do tamanho do texto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e mudar o texto desse botão, vou botar aqui, fazer login. Observe que ele já aumentou o tamanho do botão. O que aconteceria, por exemplo, se eu deixasse como Fixed? Então, vou voltar lá para Layout. E aí, o que vai acontecer? Eu vou deixar agora como Fixed. Ó, ele não vai mudar o tamanho, ou seja, ele vai ter esse tamanho aqui, tá? De ocupação em relação ao texto interno. E agora eu vou mudar o texto novamente. Observe que agora ele pulou uma linha. Ele pulou uma linha. E se eu tivesse deixado outro fixo em cima e embaixo, ele não apareceria a parte login, tá? Então, esses daí são outras maneiras de você organizar o seu content, tá? Então, Match, você vai ocupar todo o espaço da tela com o seu botão. O Wrap, ele vai organizar o tamanho do botão de acordo com o que está escrito, né, de acordo com o texto. E o Fixed, ele vai fixar o tamanho do botão. De forma que, se a gente fixar só as laterais, quando a gente tem mais caracteres, ele passa para outra linha. Então, ele vai botando várias linhas, tá? Bom, conforme você já observou, nós utilizamos várias medidas como SP para texto, por exemplo, e DP para outras medidas, né? Então nós temos essas unidades, né? Por exemplo, aqui, ó, Layout Width 94 dp, né? Então tá fixado aqui em 94 dp o tamanho desse botão. Se eu aumentasse aqui, por exemplo, eu poderia colocar 120 dp, ele aumentaria a largura desse botão, né? Se eu aumentasse o layout height para 150 dp, por exemplo, ele aumentaria a altura desse botão. Inclusive, você pode visualizar isso no código aqui, onde tem Android Layout Width, então largura do botão, ó, 120, e a largura e a altura, né, 150, tá? Então agora nós temos todos os elementos aqui para caracterizar nosso botão. Voltando em design, você vê que tem essa medida dp, né? Então, para texto, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, CISI, teste CISI, você vai ver que tem a medida SP, né? Posso também utilizar dp aqui, não tem problema, tá? Posso botar aqui, por exemplo, 40 dp. Então, você vai ter ali uma mudança do tamanho do texto.
mas o comum é utilizar o SP, tá certo? Que é para texto. E vamos ver agora o que é isso daí. Resolução e DPI. Resolução é o número total de pixels em uma tela. Já o DPI, também chamado de pontos por polegada, é a quantidade de pixels em uma determinada área da tela. Então observe, eu tenho aqui duas áreas diferentes de 1 polegada. Nessa área aqui eu tenho 72 dpi e nessa outra eu tenho 300 dpi. Então isso aqui é pontos por polegada, ou seja, aqui eu tenho 72 elementos de imagem. Nessa figura da direita eu tenho 300 elementos em 1 polegada quadrada, né? Então você pode ver que quanto maior o DPI, melhor a resolução da imagem nessa área. Do outro lado nós temos também aqui outros DPIs aqui, onde você pode ver que quanto maior o DPI, 200 por 200 ou 90 DPI, muito maior do que 18, né? Você pode ver que a qualidade da imagem é muito melhor. Já o DP, também chamado de DIP, é uma unidade virtual que permite que os valores das dimensões sejam interpretados de forma a ocuparem o mesmo espaço físico, qualquer que seja a densidade de tela. Nós chamamos isso de independência de densidade de pixels. Um DP é igual a 1 pixel físico em uma tela de 160 dpi. Então, um DP é igual a 1 pixel físico em uma tela de 160 dpi. Ao expressar dimensões em dp, o sistema irá desenhar as views, imagens, botões, caixa de texto de forma a terem a mesma dimensão real / física, independentemente da densidade da tela. Para textos é utilizada uma unidade SP, né, muito similar a dp, chamada de pixels escalonáveis, a qual tem a mesma função da unidade dp. Naturalmente, em modo normal, 1 SP é igual a 1 dp, o que pode mudar se você escolher modo de acessibilidade, por exemplo, tá? Então, qual vai ser a diferença do SP para o DP? Que ele vai ter uma mudança quando você escolher o módulo de acessibilidade. Ele vai aumentar a proporção, tá? O DP não vai ter isso daí, somente o SP. Quando você escolhe SP, quando você coloca acessibilidade, você pode aumentar o DP, né, a proporção de DP desse modo normal. 1 SP igual a 1 DP, por exemplo, em acessível, 1 SP vai valer 2 ou 3 DP. Aqui eu tenho duas telas, onde você pode ver uma com uma baixa densidade de pixels e uma outra com uma alta densidade de pixels. Porém, você pode ver que o círculo ele ocupa aqui, ó, a mesma proporção da tela, ó, a mesma proporção da tela. Então, ele tem o mesmo tamanho. Então, nós fazemos isso utilizando o DP como unidade. Entretanto, né, você deve perceber que quanto maior o DPI da tela, maior será a resolução da imagem, né? Maior será a resolução ou qualidade da imagem. Imagens. Imagem também, nós temos aí os bitmaps alternativos. Para garantir que suas imagens tenham a melhor aparência possível em todas as telas, você deve fornecer bitmaps alternativos para corresponder à densidade de tela, tá? Então, quando a gente está trabalhando com bitmaps, nós temos que colocar várias imagens, tá? Para cada tela você vai ter uma imagem sendo carregada. Por quê? Porque o bitmap é uma imagem fixa, que ela tem uma certa quantidade de pixels. Então isso daí, dependendo da resolução do celular, vai ter uma diferença grande. Então para você não ter esses problemas, você vai colocar alguns tamanhos, tá? Dessa imagem, algumas versões dessa imagem, tá? Para que o sistema entenda, né? E aí, de acordo com a resolução, a quantidade de dpi da tela, ele vai escolher o melhor tamanho de imagem possível.
Isso daí já não ocorre quando nós estamos trabalhando com gráficos vetoriais. Nesse caso, a ilustração é definida como linhas geométricas. Em vez de pixels, gráficos vetoriais criam uma imagem usando XML para definir caminhos e cores em vez de usar bitmap de pixel, tá? Então, olha só. Um gráfico vetorial você vai poder expandir ele e diminuir o quanto você quiser, tá certo? E ele vai manter a mesma qualidade. Por quê? Porque você não tem lá as imagens fixas. Você tem a construção das imagens através de equações matemáticas, tá certo? Então não interessa se ela vai ter o tamanho x ou 2x, tá? Então através de equações ele vai fazer uma proporção utilizando a equação matemática e vai conseguir ter a mesma qualidade de desenho em qualquer tamanho. Os bitmaps, né, são imagens comuns, tá? Então qualquer PNG, JPEG, o próprio BMP, né, do Paint do Windows, por exemplo, são os bitmaps. E os gráficos vetoriais, por exemplo, são aqueles gráficos produzidos em CorelDRAW. Quando estamos trabalhando com vários sistemas operacionais, como por exemplo, podemos citar o iOS para smartwatches, sistema o TV Android, né, que nós temos um Android ali para TV, o Alto, ou por exemplo o Chrome OS. Cada um desses dispositivos tem o próprio modelo de interação que o seu aplicativo deve acomodar. Em alguns casos, como no iOS, você deve repensar a experiência do usuário do seu aplicativo e compilar um aplicativo especializado para o dispositivo em questão, né? Então você pode ver que você vai fazer ali as alterações para poder caber em várias telas, mas vai ficar muito difícil de tu fazer o mesmo aplicativo para um celular e para um relógio, por exemplo. Então, para um relógio, tu vai ter que construir ali toda a interface para ele, para o usuário poder ter uma experiência melhor. Nós temos também a incompatibilidade de tela, né? Apesar da biblioteca e as ferramentas do Android fornecerem todos os recursos necessários para disponibilizar um aplicativo a todas as configurações de tela, também é possível decidir que você não quer disponibilizar seu aplicativo para algumas configurações de tela, devido a algum tipo de incompatibilidade. Então, provavelmente, você já deve ter visto lá, indo na Play Store e baixar um aplicativo e apareceu assim, esse aplicativo não é compatível com o seu aparelho. Então, a gente coloca isso aí como incompatibilidade de tela, tá? Então, nós podemos ter incompatibilidade por vários fatores, tá? Um deles é de tela. Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar alguns procedimentos descritos lá na página do Android, tá? Do Android Developer. Ele tem um guia prático para você seguir e colocar no seu aplicativo, tá? Então lá no final, quando você estiver fazendo o aplicativo, né, você quer que o seu aplicativo ele não rode no iOS. Então a gente vai adicionar isso aí e aí as pessoas não vão poder baixar seu aplicativo para relógio. Voltando para o Android Studio, eu vou apagar aqui esse botão e agora nós vamos trabalhar com imagens. Você vai clicar aqui em imagem, vai selecionar arrastar. E aí você vai vir aqui no mais e vamos colocar aqui, ó, import drawables. Agora nós vamos selecionar a pasta de recursos que eu vou deixar para vocês aí nesse recurso da aula, onde nós temos algumas imagens, tá? Então você vai selecionar essa imagem Android, imagem underline Android. Pronto, nós já temos aqui a imagem. Vamos clicar em Next, Import e agora é só selecionar. Pronto, nós já temos aqui a imagem. Vou diminuir um pouquinho para facilitar a visualização. A primeira coisa que nós podemos trabalhar com imagem são as constraints. As constraints, elas são aplicadas igualmente para imagem e para botões. Então, todas as regras que
que a gente aplicou em botões, nós podemos aplicar com imagens. Então, por exemplo, eu posso ir aqui em Layout, né, e posso aplicar aqui as regras, né? Posso aplicar todas as regras. Posso, por exemplo, deixar tudo fixo, por exemplo, né? Escolher um tamanho aí, por exemplo, aqui em Layout Width e Layout Height eu posso escolher tamanhos fixos, por exemplo. Posso fazer aqui o match com a vertical, né? Posso fazer com a horizontal. Posso deixar molas. Enfim, todos os elementos que a gente fez com botões, nós podemos fazer aqui com as imagens, tá? Agora vamos ver outros atributos das imagens. Então eu vou clicar aqui e vou escolher aqui o Wrap Content e vou escolher o tamanho da imagem. Vamos colocar aqui 200 dp e por 200 dp. Pronto, agora nós temos a imagem. Aliás, eu vou aumentar aqui um pouco, vou colocar aqui 300 dp. E aqui também eu vou colocar 300 dp. Vou deixar aqui 200 dp mesmo e vou colocar aqui um Match Constraints aqui. Pronto. Então olha só, eu tenho essa área aqui da imagem, tá? Então observe que essa parte branca aqui, nós podemos fazer alguns trabalhos com essa parte aqui. Um deles é a centralização. Vamos clicar aqui no Search e você vai escrever Scale Type. Então, clicando aqui, nós já temos uma série de configurações disponíveis. Por exemplo, vamos escolher a configuração Center Inside. Então, o que acontece? Ele vai centralizar dentro do objeto, tá? Então, ó, se eu abrir aqui, ele vai tentar sempre centralizar dentro do objeto, tá? Eu posso escolher também a configuração aqui, ó, Fit Start, por exemplo. Observe que ele começou, agora foi para o início, né? Que é essa parte esquerda aqui. Lateral esquerda, né? Então, ele fez o fit, ele completou aí e colocou no canto, tá certo? Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, ó, ele fez o fit, né? Deixando ela com a dimensão aí quadrada e colocou no canto. Se eu diminuir aqui, por exemplo, ele fez o fit e colocou no canto. Nós poderíamos colocar também o fit end, que seria a mesma coisa, só que para o outro lado. Nós escolhemos colocar no centro também, tá? Então no centro ele vai pegar o tamanho da imagem lá que a gente escolheu e vai abrir ela e vai botar o centro dela dentro desse espaço aqui, ó. Tá certo? Então tá aí a imagem, né? Então, se a gente fechar aqui e escolher aqui, por exemplo, 200 dp e 200 dp, ele vai selecionar aí 200 dp por 200 dp e vai deixar o tamanho da imagem, aquele tamanho da imagem real, tá? Vai pegar o centro dela e jogar nessa parte aí, tá certo? Isso aqui é interessante quando a gente usa aqui, por exemplo, um Match Constraint, tá? Então, observe aí que ele tenta colocar a parte central da imagem, né? Voltando lá no Scale Type.
nós temos também o Fit XY, tá? Então, o que é o Fit XY? Ele vai pegar a tua imagem e vai fazer o fit dela tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? Então, ele vai enquadrar a imagem dentro desse espaço aí reservado para a imagem. Então, tá aí. Então, não importa o tamanho que você botar, agora ele vai fazer o enquadramento. Nós temos por último aí o Center Crop. Então o que acontece? Ele pega, esse Center Crop ele tenta fazer uma melhor visualização possível, tá? Então observe que ele bota no centro, tá certo? E tenta ajustar para ficar da melhor maneira possível, né? Sendo que às vezes ele tem que cortar algumas partes, tá? Para poder a visualização ficar de maneira aceitável, tá certo? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Então, essas são as principais configurações que nós temos aqui para a imagem, tá? As constraints são iguais às dos botões. E nós temos aqui também o Scale Tape, né? Scale Tape que você faz aí algumas configurações da imagem dentro desse espaço reservado para a imagem. Agora, para testar os conhecimentos obtidos nessa aula, vamos criar a interface de um app de notícias. Primeiramente, vamos aqui em New Project. Vamos utilizar a Empty Activity. E vamos escolher aqui App Underline Notícias. Finalizar e esperar o carregamento. Finalizado o carregamento, vou minimizar aqui o painel do projeto, os arquivos do projeto, e vou ficar aqui com o design. Vou dar um zoom, excluir esse Hello World, e agora vamos criar um aplicativo de notícia. Esse aplicativo vai ter mais ou menos esse formato aqui, tá certo? Você vai ter aqui uma imagem, e aí o título, a data, o texto da notícia, fonte e dois botões, um para voltar para uma notícia anterior, outro para voltar para ir para uma notícia posterior. Todos esses textos e essas imagens estão nos recursos que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, você descompactando os recursos, você vai ter uma pasta, e aqui você vai ter essa pasta Interface Notícias, onde você tem aqui os textos, tá? Abrindo aqui, você tem aqui os textos, tá certo? Que você pode utilizar. E você tem também aqui a imagem para você utilizar na construção do app. Vamos começar adicionando a imagem. Então, eu vou vir aqui em Image View. Vou clicar em mais e importar o Drawable, né? Importar a imagem. Vou escolher aquela imagem. E fazer o import. Agora eu vou utilizar o Layout Widget, né, os Constraint Widgets, para colocar as constraints e fazer o tratamento dessa imagem. Clicando aqui, eu vou escolher 0. Clicando nesse lado lateral esquerda, né, ou início, também vou escolher 0. E na parte superior, no top, também vou escolher 0. Criada a esmola, agora eu vou ajeitar o content, né, da imagem. Primeiramente eu vou escolher um tamanho adequado aqui. Vou colocar aqui
o layout height aqui, por exemplo, 250 dp. Ou posso colocar até, vou dar um zoom aqui, vou colocar aqui 200 dp. E aqui no layout width eu vou utilizar o match parent. Então já utilizei o match parent. Você pode ver que já mudou aqui o formato, né, para constraint. E agora eu vou scale tape e vou escolher o center crop. Pronto. Agora já tem esse tratamento da imagem. Vamos para os próximos itens. Eu vou adicionar agora uma text view nesse canto para a gente colocar o nosso título. Vou no Constraint Widget e vou adicionar aqui a margem esquerda, então vou escolher aqui uma margem de 16. Vou colocar também uma margem superior aqui em relação a esse, ó, vou puxar aqui uma margem superior em relação à imagem do topo, vou colocar também 16. Vou puxar outra caixa de texto para colocar a nossa data. Vou puxar para a lateral, escolher 16 como margem e vou fazer a mesma coisa em cima, escolher 16. Vou utilizar essa primeira imagem e também vou selecionar aqui, ó, e vou puxar e escolher aqui também uma distância de 16. Então eu vou ter aqui um alinhamento, onde eu vou colocar agora o texto dessa imagem. Então observe que a gente clicando aqui em atributos declarados, nós temos aqui o espaço do texto. Eu vou lá na minha página, minha pasta de recursos, vou abrir aqui esse arquivo de nota e vou colocar o título. Vou colar. Observe que eu já tenho aqui a informação, né, que era para eu criar aqui no caso um recurso, mas para ficar mais rápido a construção do app, eu vou deixar apenas esse texto aqui. Eu vou voltar lá no layout widget e vou mudar aqui o jeito de como ele arruma o conteúdo. Eu vou escolher o que a gente chama de match constraint. Então o que vai acontecer? Ele pegou esse espaço todinho, né, com a borda de no mínimo 16 aqui em relação às duas margens, tá? 16. E ele vai organizar meu texto de acordo com esse tamanho disponível. Ele vai pular as linhas, né, para poder deixar arrumado o meu texto. Vou fazer mais algumas alterações aqui. Escrevendo text na lupa, nós podemos mudar o tamanho do texto. Vou escolher aqui o texto de tamanho 16 e também vou mudar a fonte. Então observe que ela está normal. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, em negrito. Aqui eu vou colocar a nossa data. Por exemplo, então você pode colocar o dia que você estiver fazendo essa interface. E agora nós vamos adicionar mais um teste view para colocar a notícia em si. Observe que eu já adicionei aqui uma mola, né? Vou fechar aqui e vou abrir o Constraint Widget para ficar mais fácil. Vou colocar 16 também como margem. Vou colocar o distanciamento para essa caixa de cima de 16 também.
Vou criar outra mola para o canto direito, colocar também um distanciamento de 16. Então, eu já tenho aqui todos os distanciamentos, tá? E agora eu vou mudar o texto. Vou vir em Declarate Atributos, vou mudar esse texto. Vou colocar o texto da notícia. Vou mudar aqui a maneira como ele organiza o content. Observe que ele já melhorou o content para mim. Agora eu vou colocar outra imagem view. Perdão, outro text view. Para colocar a fonte. Vou fazer novamente o alinhamento de margem 16 e em cima também 16. Vou copiar a fonte. E agora eu vou adicionar os botões. Vou adicionar o primeiro botão. Vou utilizar o Ctrl C, selecionar Ctrl C, clicando fora Ctrl V para dobrar esse botão. Vou mudar o texto, vou colocar aqui anterior. No próximo botão vou colocar próximo. Vou fazer os alinhamentos necessários. Esse aqui eu vou colocar para cá, botar a margem de 16. Vou escolher para cima também a margem de 16. Vou aproximar um botão de outro, escolher aqui um espaçamento de 4 ou 8 para ficar melhor. E aqui vou escolher a distanciamento de 16 também. Aqui eu vou aplicar um Match Content. Também vou aplicar um Match Content. E aqui também vou aplicar um Match Content. Agora eu vou fazer o alinhamento desses três elementos aqui embaixo pela baseline. Então eu vou clicar aqui nessa fonte, tá? Com o botão direito do mouse. E aí você vai vir aqui, ó, Show Baseline. Observe que já apareceu essa linha. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar essa parte de baixo com a baseline, tá? Então, Show Baseline. Eu vou alinhar com essa outra baseline aqui. Novamente, Show Baseline. E vou alinhar com essa outra baseline aqui. Então, eu tenho todos alinhados aí, de acordo com a baseline. Agora, eu vou pegar um desses elementos, tá? E vou aplicar a mola no fundo. Então, observe. Independente do tamanho do texto que tiver aqui, ele vai aumentar e vai ocupar o espaço todo da tela, tá? Esse texto que a gente está botando aqui, nós chamamos de estático. Ou seja, nós pegamos um texto e colocamos estaticamente aí. Mas, com um app de verdade, todos esses elementos eles são dinâmicos, tá? Então, nós puxamos esses elementos aí de um banco de dados e eles são inseridos automaticamente aí, de acordo com a notícia, né? Então, todas as imagens, tudo é dinâmico, tá certo? Vamos rodar agora aqui nosso app para ver como ficou a interface.
Então você pode ver que ela já ficou ligeiramente interessante, né? Entretanto, nós ainda não adicionamos aí a rotação de tela. Então agora vamos fazer isso. A gente vai em Project, vamos abrir o Android Manifest e após Main Active vamos dar um Enter, vamos escrever Android e vamos escolher Screen Orientation Full Sensor. Agora vamos rodar novamente o nosso app. E agora nós já temos a rotação de tela. Observe que a parte de baixo ficou entre... Não dá para ver, né, o final aí do texto, né? Então, para a gente poder ajeitar isso daí, nós temos que adicionar agora a barra de rolagem. Nós temos que adicionar uma área de rolagem. E é isso que nós vamos fazer agora. A barra de rolagem, também chamada de Scroll View, ela vai ser adicionada no Activity Main. Nós vamos clicar em Activity Main e nós vamos escolher aqui o código, tá? Vou minimizar essa área aqui de arquivos para melhorar a visualização. E após Android tx.constraintlayout.widget.constraintlayout, eu tenho aqui, ó, XMLNS. Eu vou dar um Enter para organizar melhor. Vou dar um Enter após aqui essa primeira tag. E eu vou adicionar aqui o sinal de menor e Scroll View. Observe que ele já me deu aí a opção, né? E aí nós já temos aqui um erro, né? Ficou tudo vermelho. Isso acontece porque nós temos que ainda fazer algumas modificações, que já vamos corrigir isso aí. A primeira delas é transportar essa parte do código para cima. Então você vai cortar essa parte e aí após Scroll View a gente vai dar um Enter. E vamos colá-la aqui. Vou dar outro Enter para organizar. Eu posso apagar essa parte aqui. Vou escrever Android e já vai ter algumas opções. Uma delas é o Layout. Width. Eu vou escolher aqui Match Parent. A próxima é o Layout Height. Eu também vou escolher o Match Parent. E agora eu vou colocar o tamanho da barra de rolagem. Vou colocar um tamanho aqui de 6 dp. Tamanho interessante para visualização. Agora eu vou colocar um sinal de maior após. Observe que ele já criou uma área de rolagem. O que eu vou fazer? A gente vai pegar esse Scroll View aqui. Ele fechou já a tag, tá? O Scroll View dele tem essas propriedades. Então você vai cortar aqui e vai colocar lá no final do código. Pronto. Agora já corrigimos todos os problemas. Nós temos toda a área de rolagem, né, ocupando todo o espaço da tela.
E aí todo o texto ele vai entrar dentro dessa área de rolagem com essa scroll bar de 6dp. Vamos rodar novamente o nosso app. Já tem o app aqui aberto, agora vamos virar ele de lado para ver o que acontece. Pronto, observe que nós viramos e agora eu posso rolar com a scroll bar, né? Ou com a ponta do dedo, né? E aí você vai ver que ele já organizou ali todos os componentes da interface dentro daquela scroll bar.